Oi, eu sou a Inês, tenho 29 anos e moro aqui em Lisboa, naquela mistura perfeita entre o antigo e o moderno. Desde que o Chico, meu labrador carinhoso, entrou na minha vida, minhas tardes ganharam um significado especial. Todos os dias, sem falta, levo ele para passear no Parque Eduardo VII. Um lugar que tem aquele ar calmo, com árvores enormes e aquele vento fresco que parece limpar até os pensamentos mais confusos. Eu sempre achei que minha vida era assim, simples, tranquila, sem grandes surpresas. Cuidar do Chico, trabalhar no meu escritório de design e voltar para casa para ler um livro ou assistir alguma série. Não estava buscando nada além disso. Mas o destino gosta de brincar com a gente, e naquela tarde de outono, tudo mudou. Enquanto Chico cheirava animado a grama perto da fonte, meus olhos cruzaram com um homem que caminhava do outro lado do parque. Ele tinha uns 45 anos, cabelo grisalho na medida certa, e um sorriso que parecia ter guardado histórias incríveis. Chamava-se Ricardo e estava passeando com Max, um pastor alemão com um olhar tão esperto quanto o dele. Na hora, tentei manter a distância. Nunca fui muito boa com surpresas. Mas o Chico, claro, tinha outros planos. Os dois cães, como se combinassem, resolveram sair correndo pelo parque, brincando e derrubando tudo que encontravam pela frente. Ricardo e eu nos entreolhamos com um sorriso meio nervoso, e começamos a correr atrás deles pelas alamedas. Naquela corrida meio desengonçada, entre risos e tropeços, algo inesperado aconteceu. Comecei a sentir que aquela simples tarde poderia ser o começo de uma história diferente. Porque, no fundo, eu nem sabia que ainda podia sentir algo assim, algo tão divino. Depois daquele dia no parque, achei que nunca mais ia ver o Ricardo. Foi só uma tarde divertida, uma confusão com os cachorros, risadas e pronto. Fim. Certo. Errado. 2 dias depois, lá estava ele de novo no Parque Eduardo VII, no mesmo banco de pedra debaixo daquela árvore torta que faz sombra na parte mais tranquila do caminho. E o mais estranho, parecia que ele estava esperando. O Chico trouxe você de volta ou foi saudade mesmo? Ele disse, com aquele sorriso que não me deixava confortável. Não de um jeito ruim. Era um desconforto bom. Aquele tipo que bagunça seu coração sem avisar. Eu ri. Disfarcei. Sentei. E os cães começaram a brincar de novo como se fossem velhos amigos. E ali estávamos nós. Novamente. 2 estranhos, 2 cafés nas mãos, 2 vidas completamente diferentes. E ainda assim, havia algo. Ele me contou que era fotógrafo, mas daqueles de verdade, que viajam para capturar imagens de lugares escondidos, luzes raras, e até expressões humanas que a maioria das pessoas não percebe. Eu fiquei fascinada. Diferente de mim, que sempre tive uma vida muito reta. Escritório, horários, cliente, computador, cama. Conversa vai, conversa vem. Percebi que o sol já começava a baixar. Aquela luz dourada caía no rosto dele, e o Max estava deitado aos pés do Chico. Era bonito de ver, sabe? Quase uma cena de filme. Mas aí veio o velho medo. Aquele aviso interno que me dizia: Inês, não se empolga. Lembra como foi da última vez? Lembra o quanto doeu? Meu coração ainda tinha cicatrizes. Não eram visíveis, mas estavam lá. Você é sempre assim tão calada? Ele perguntou, me olhando com curiosidade. Não, quer dizer, sim. Às vezes. Quando não sei o que sentir, respondi, sincera demais talvez. Ele não insistiu. Só sorriu. E isso me fez querer voltar. No outro dia. E no outro também. E assim foi. Começamos a nos encontrar quase sem querer, ou talvez com muita vontade disfarçada de acaso. Às vezes ele levava pão de queijo feito pela mãe. Outras vezes, eu levava bolinhos de chuva que minha avó me ensinou a fazer. Sempre havia algo simples, mas especial. Um toque de cuidado que, sinceramente,
Eu já nem lembrava que existia. Até que um dia ele apareceu com uma câmera antiga pendurada no pescoço e disse: "Quero te fotografar aqui, com o Chico. A luz hoje está perfeita." Eu ri. Eu sou péssima em fotos. Fico toda torta. "A luz corrige tudo", respondeu. "Além disso, não é sobre beleza. É sobre verdade. E você tem isso nos olhos." Fiquei vermelha. Dei uma desculpa qualquer. Mas aceitei. E naquele final de tarde, com o Chico sentado no meu colo, eu deixei ele me ver. Não só com a câmera, mas de verdade. Senti como se alguém estivesse olhando para mim sem pressa, sem julgamento. Só, vendo. E isso mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Não era amor. Ainda. Mas era um convite. E eu estava começando a pensar em aceitar. Não sei dizer quando exatamente o Ricardo passou a fazer parte da minha rotina. Talvez tenha sido na terceira semana seguida que nos encontramos no parque. Ou talvez no dia em que ele me emprestou aquele livro de fotografia antiga com bilhetinhos colados nas páginas. Como se cada imagem tivesse algo a dizer diretamente a mim. Só sei que, de repente, ele estava em tudo. Eu olhava pro Chico e lembrava dele rindo. Eu passava por um café com cheiro de canela e pensava no pão de queijo da mãe dele. E quando abria meu caderno de rascunhos, o único rosto que minha mão desenhava sem querer era o dele. E isso me assustava. Porque eu nunca mais tinha me deixado gostar. Nunca mais tinha deixado alguém se aproximar tanto. Depois do que aconteceu com Caio, meu ex, que levou muito mais do que só meu tempo. Jurei que não deixaria mais ninguém ocupar espaço dentro de mim. Mas o Ricardo não pedia espaço. Ele simplesmente se sentava ali, sorria, ouvia. E com calma, sem pressa, criava morada. Naquela tarde de domingo, depois do nosso passeio habitual, ele sugeriu que a gente fosse até a feirinha de artesanato na Praça do Príncipe Real. O Max e o Chico, como sempre, fizeram sucesso com as crianças. Eu ainda tentava me distrair com os banquinhos de velas artesanais e quadros pintados à mão. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Ele percebeu. "O que está te prendendo?" Ele perguntou, segurando um colar feito com pedras azuis. "Você vai mesmo fazer essa pergunta bem aqui, do nada?" "Eu vou. Porque eu vejo nos seus olhos que tem coisa aí dentro. Coisa bonita, mas presa." Eu respirei fundo. Olhei para ele. E deixei sair. Eu não queria gostar de ninguém. Eu tava em paz. Era eu, o Chico, meus livros, e tava bom assim. Aí você apareceu com esse jeito calmo, essas fotos lindas e essa paciência que me desmonta. E agora eu tô aqui, com medo de cair de novo. Medo de gostar, e perder. Ele não respondeu de imediato. Apenas pegou o colar azul e colocou na minha mão. "Então guarda isso. Não como presente, mas como lembrança. De que você pode confiar, se quiser. Mas só se quiser." Na volta para casa, sentei no chão da sala com o Chico ao meu lado, o colar nas mãos e um nó na garganta. Queria tanto não sentir. Mas sentia. Tão profundamente que doía. E no dia seguinte, eu não fui ao parque. Nem no outro. E nem no outro. Fugi. Porque a gente aprende a se proteger de tudo o que parece bonito demais. E quando algo é muito bom, a gente teme que seja mentira. Mas então, no quarto dia, recebi uma mensagem dele. Eu e o Mac sentimos sua falta. Mas entendo. Às vezes, o silêncio é onde a gente se encontra. Quando estiver pronta, estarei no banco de sempre. Eu chorei. De verdade. E fui. Cheguei devagar. Vi ele sentado, como prometeu. O Max deitado. Tranquilo. E quando o Ricardo me viu, não disse nada. Só abriu espaço no banco. Me sentei. Eu não sei como continuar isso. Falei baixo. Então a gente pode recomeçar. E naquele momento, sem promessas, sem planos, eu decidi não fugir. Eu fiquei. Estar ao lado do Ricardo passou a ser natural.
Como se ele tivesse sempre feito parte da minha vida, das manhãs preguiçosas, dos passeios no parque, das conversas ao pôr do sol. A gente ria de bobagens, inventava nomes para os cachorros dos outros, dividia o mesmo copo de suco quando esquecíamos de pedir dois. Era tudo leve. E mesmo assim, eu sentia um medo silencioso crescendo dentro de mim. Medo do que aquilo estava se tornando. Porque, sim, eu estava me apaixonando. De verdade. Eu via isso em pequenos detalhes. No jeito como ele sempre lembrava de comprar meu doce preferido. No olhar que ele me lançava quando eu falava de algo que me machucava. No silêncio confortável que a gente compartilhava às vezes, sem a necessidade de dizer nada. Mas o que mais me assustava era o fato de ele nunca ter tentado me prometer nada. Ricardo era livre. Não falava do futuro. Não dizia frases como a gente vai ficar junto para sempre. Ele apenas era. E isso me deixava insegura. Porque, no fundo, parte de mim ainda esperava ser abandonada de novo. E então aconteceu. Uma sexta-feira de manhã, como qualquer outra, fui ao parque. Levei o Chico. Esperei. Caminhei. E nada. No sábado, a mesma coisa. No domingo, ele não apareceu. Na segunda-feira, comecei a sentir aquele velho aperto no peito. Será que ele tinha se cansado? Será que eu fui só mais um retrato bonito em meio a tantos? Tentei ser racional. Tentei me convencer de que ele era só alguém que passava, que a vida dele seguia outro ritmo. Mas o coração não entende nada de lógica. Na terça-feira, não aguentei. Mandei mensagem. Você tá bem? Silêncio. No dia seguinte, outra. Se precisar de alguma coisa, estou aqui. Nada. Foi só na quinta-feira que recebi resposta. Inês, desculpa sumir. A vida virou do avesso. Estou com meu pai no hospital. Não consegui pensar em nada. Nem em mim. Nem em você. Lembro que li aquilo sentada no sofá, com o Chico deitado no meu colo, e o coração disparado. A preocupação foi mais forte que o orgulho. Corri até o Hospital Público de Lisboa, onde ele disse que estava. Cheguei na recepção quase sem fôlego, com as mãos suadas. Encontrei Ricardo sentado sozinho no corredor, os olhos vermelhos, o cabelo bagunçado. Ele parecia outra pessoa. Quando me viu, não disse nada. Só levantou e me abraçou. Forte. Como se o mundo estivesse desabando e eu fosse a única coisa firme. Ele está na UTI. Foi um AVC, sussurrou no meu ouvido, com a voz rouca. Eu fiquei. Passei o dia com ele. E o seguinte também. Levei comida, café, roupa limpa. Fiquei em silêncio quando ele só queria companhia. Falei besteira quando ele precisava rir. Descobri, ali, o amor em sua forma mais simples, estar. E numa noite fria, sentados no banco do lado de fora do hospital, ele me olhou com os olhos marejados e disse: Você podia ter desistido. E eu não teria como te culpar. Mas eu fiquei. Respondi, quase sem voz. Por quê? Demorei um segundo para responder. Porque eu gosto de você. Muito. Mais do que eu queria. Mais do que planejei. Ele pegou minha mão. A mão dele estava gelada. Mas o olhar era o mais quente que já tinha me envolvido. Eu também gosto de você. Mas tenho medo de que, depois disso tudo, eu não consiga mais ser leve. A gente pode ser o que precisar. Leve. Ou forte. Ou só, juntos. E naquele momento, ali, entre o barulho de ambulâncias e o cheiro de hospital, eu soube. Não era mais só uma fase. Era amor. Os dias no hospital se tornaram uma espécie de realidade paralela. Enquanto o mundo lá fora seguia com pressa, lá dentro o tempo andava devagar, como se cada segundo esperasse permissão para continuar. O pai do Ricardo começou a apresentar sinais de melhora, mas ainda estava frágil.
E Ricardo, mesmo exausto, mostrava uma força que me comovia. Ele não dizia muito, mas quando me olhava, eu sentia tudo. Foi numa quarta-feira de manhã. Estávamos sentados na mesma sala de espera de sempre, tomando café de máquina ruim e vendo as pessoas passarem. Eu segurava um livro, mas não lia. Ele segurava meu pulso com delicadeza, como quem precisava de um ponto de apoio. Até que ele respirou fundo e disse: "Quando isso tudo acabar, eu queria te levar para um lugar." "Que lugar?" "Um miradouro no alto de Sintra. Dá para ver a serra inteira. E, se o tempo estiver limpo, até o mar. É meu refúgio. Ninguém nunca foi lá comigo." Eu sorri. "Então me leva. Quando seu pai sair daqui. Quando você estiver pronto." Ele não respondeu. Apenas me olhou. Um olhar que dizia mais que 1000 promessas. Um olhar de alguém que, mesmo cansado, ainda acreditava. Mas a vida, às vezes, gosta de testar a gente. 2 dias depois, o pai dele teve uma recaída. Grave. Precisei ver Ricardo chorar como nunca. E eu, que até então estava firme, desabei junto. Senti medo, raiva, impotência. Mas fiquei. Acompanhei o velório de mãos dadas com ele. Segurei seu braço quando as pernas falharam. E naquele mesmo dia, quando tudo parecia escuro, ele me levou até sua casa. Pequena, simples, cheia de quadros antigos e cheiro de café. Ficamos em silêncio por muito tempo. Até que ele me perguntou: "O que você vê em mim, Inês?" Demorei. Mas respondi: "Vejo alguém que sente. Que se importa. Que não finge força, mas tem mais força do que imagina. Alguém que me faz sentir viva. E vista." Ele passou a mão pelo meu rosto. Tocou como quem não queria quebrar nada. E naquele instante, eu senti. Senti de um jeito que não sei explicar. Não foi físico. Foi inteiro. Foi como se meu corpo, meu peito e até meu medo dissessem agora sim. Mas a vida, a vida. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de uma editora com a qual eu tinha enviado um rascunho meses antes. Eles queriam me conhecer. Em São Paulo. Sim. No Brasil. Meu sonho. Minha chance. Mas, e ele? Voltei correndo até a casa do Ricardo. Encontrei-o no quintal, regando as plantas. Quando me viu, sorriu. Mas aquele sorriso se apagou quando contei. "É para morar lá? Pelo menos 6 meses. Talvez mais." Eu sempre quis isso. Mas agora. Ele me interrompeu, com um aperto suave na minha mão. "Vai. Mas. Vai. Inês. Você merece o mundo. E se esse mundo for longe de mim, eu ainda vou estar torcendo por você." Meus olhos se encheram d'água. Tentei dizer algo. Ele me abraçou. Demorado. Dolorido. Do tipo que guarda memórias para sempre. E, naquela noite, antes de dormir, recebi uma mensagem dele. "Se um dia você voltar, meu banco no parque ainda vai estar lá. E eu também." Viajei 2 dias depois. Com Chico na caixa de transporte, o coração em pedaços e o colar azul pendurado no pescoço. Mas uma coisa eu sabia. O que vivi com Ricardo foi mais do que um romance. Foi o início de quem eu realmente sou. E talvez, só talvez, essa história ainda não tenha acabado. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.